Eu quero agradecer a Deus mais uma vez por estar diante da sua palavra, que é o verdadeiro Deus. E convido a você para nós ler nas Escrituras Sagradas, no livro de Amós, no capítulo 7 e o versículo 7, que nos diz o seguinte: mostrou-me também assim, e eis que o Senhor estava sobre um muro levantado a prumo, e tinha um prumo na sua mão. E o Senhor me disse: que vês tu, Amós? E eu disse: um prumo. Então disse o Senhor: eis que eu porei o prumo no meio do meu povo Israel, nunca mais passarei por ele. Louvado seja o nome do Senhor. Deus, Ele criou a natureza e tudo que Deus fez, Ele criou alinhada e aprumada. E Deus tirou um povo chamado povo de Israel para servir a Deus, para andar com Deus no prumo e na linha da sua palavra. Israel foi se desviando da palavra de Deus e foi seguindo outros caminhos, e Deus estava contemplando Israel, e a Bíblia nos diz que ele estava sobre um muro a prumo, e ele tinha um prumo na mão. E a Bíblia nos diz que Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Para aquele que crê na palavra de Deus, você pode enxergar Deus pela fé com um prumo na sua mão. Tudo o que está fora da palavra de Deus está fora do prumo de Deus. Hoje nós estamos vendo o mundo desaplumado. As próprias crianças estão nascendo, sendo geradas fora do prumo que Deus exige. Nós podemos ver que Deus requer na sua palavra uma maneira, como diz ali em 1 Timóteo, capítulo 5, verso 14, que diz: quero que as que são moças se casem e gerem filhos. Hoje nós estamos vendo as crianças sendo geradas fora da palavra de Deus, fora do casamento, e nascendo já desalinhada, fora do prumo e da linha que Deus requer e colocou o ser humano para que ele vivesse de acordo com a sua palavra. Israel foi saindo da palavra de Deus e foi criando os seus próprios caminhos, e Deus estava contemplando Israel com o prumo na mão. Louvado seja o nome do Senhor. Hoje nós estamos vendo um mundo totalmente desaplumado, totalmente desalinhado. Quando você vai construir uma obra, você precisa de um bom fundamento. Louvado seja o nome do Senhor. E Deus colocou a pedra do fundamento, que é o Senhor Jesus Cristo. Ninguém consegue construir, seja o que for, em cima dessa pedra que Deus colocou como fundamento, se ele não estiver usando o prumo de Deus, que é a sua palavra. É necessário que nós edifique toda a nossa vida, tudo aquilo que nós edifiquemos e criemos nesse mundo, em cima da pedra principal que Deus colocou, que é Jesus Cristo, a pedra fundamental para que todos nós construa em cima dessa pedra. Mas hoje nós estamos vendo muitas pessoas construindo
fora da pedra fundamental e usando um tipo de prumo que não é o prumo que Deus tinha na mão. O prumo de Deus é a sua palavra. Nós não podemos sair nem para um lado e nem para o outro. Temos que estar alinhados na sua palavra, para que nós possamos estar em prumo diante de Deus. Mas você, para construir sobre esta pedra, que é o único fundamento colocado por Deus, você tem que usar o prumo e a linha que é enviada e foi enviada por Deus. Nós estamos vendo hoje muitas igrejas, muitos movimentos que estão construindo uma obra. Uns dizem eu sou fundador da igreja tal, mas eles estão usando um antiprumo que foi trazido por Satanás para a terra. Tudo que está fora da palavra de Deus é anti-Deus, é anti-palavra. E nós, para estar na presença de Deus, alinhado e aprumado com Deus, é necessário que nós aceite a palavra de Deus, que é o único e verdadeiro prumo que Deus alinhou toda a sua natureza, toda a sua criação. Louvado seja o nome do Senhor, por esse prumo que é a sua palavra. Hoje as famílias são a verdadeira obra que nós temos no mundo, a obra mais fundamental na sua vida e a sua família. Mas para que você edifique sobre a pedra que Deus colocou para ser edificada as famílias, é necessário que você use o prumo de Deus, que é a palavra, e assim você vai edificar a sua família em direção a Deus, no prumo e na linha que Deus requer. Louvado seja o nome de Jesus. Ninguém consegue construir uma obra perfeita fora do prumo e fora da linha. E Deus colocou a sua palavra como o prumo para alinhar toda a sua criação na terra. O mundo hoje está totalmente tombado e desalinhado, fora do prumo e fora de Deus. Você tem que aceitar o prumo de Deus, que é a palavra, a verdadeira pedra que o mundo se desviou dela. E estão aceitando outro fundamento, que é nome de religião fundada pelo anticristo. O único fundamento que Deus colocou para toda a obra que o homem construía aqui na terra, o apóstolo Paulo diz que tudo que nós for fazer, seja por obra ou por palavra, nós temos que fazer em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. E o mundo se desviou desta pedra que Deus colocou para fundamento de tudo aquilo que nós construímos aqui na terra, e estão procurando fundamentar em outro fundamento e usando o antiprumo, que é a antipalavra que Satanás tem trazido para a terra. Estamos vendo as crianças hoje pedindo socorro, os jovens pedindo socorro, arrastado pela droga
e a imoralidade que as filhas da prostituta de Apocalipse estão lançando sobre a terra. Louvado seja o nome de Jesus. Tudo que sai da palavra de Deus sai do prumo. E o mundo está desalinhado, nós vimos religião se levantando, famílias tentando ser construída, os casais criando seus filhos, já gerados fora da palavra de Deus, fora do prumo de Deus e da linha, e assim nós vimos um mundo tombado, sem Deus, sem prumo e sem direção. Sem o prumo e sem a linha da palavra, a natureza está morrendo e a terra gemendo. E Deus continua o mesmo, ontem, hoje, eternamente, com o seu prumo na mão para te alinhar. Louvado seja o nome de Jesus, pelo seu prumo, para que você possa seguir uma direção com Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Sem o prumo e sem a linha, o mundo está caindo em pedaços, seguindo religião e não a palavra. Louvado seja o nome de Jesus. Quando Deus mostrou para Naum, para Amós, ali aquele povo, Deus estava contemplando um povo desaprumado e desalinhado. Um povo que Deus tirou para viver na palavra de Deus, para viver na linha e no prumo com Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Hoje nós estamos contemplando a mesma situação no mundo. Um mundo desgarrado, desalinhado e desaprumado. Sem Deus e sem salvação. Nós podemos ver no livro de 1 Samuel, no capítulo 2 e o versículo 8, nós vamos seguir examinando, louvado seja o nome de Jesus, a palavra de Deus, e vamos ficar firmados, olhando para esse prumo de Deus que é a palavra. Louvado seja o nome de Jesus. Aqui nós vimos no livro de 1 Samuel, capítulo 2 e o versículo 8, a palavra de Deus que nos diz: levanta o pobre do pó e desde do esterco exalta o necessitado, para o fazer assentar entre os príncipes e para o fazer herdar o trono da glória. Porque do Senhor são os alicerces da terra, e assentou sobre eles o mundo. Deus, ele alicerçou a terra sobre a sua palavra e toda a sua criação. Tudo aquilo que existe no mundo, Deus assentou sobre esse alicerce, esse fundamento, que é a palavra de Deus, que é o verdadeiro Jesus Cristo, a pedra fundamental de esquina colocada por Deus. E hoje, se nós vamos examinar, nós não achamos mais nada no mundo que está sendo construído em cima desse único fundamento de Deus, que é a pedra fundamental. Cada um lança o seu fundamento e vão construindo com um antiprumo que Satanás trouxe para a terra, fora da palavra de Deus, e assim vão edificando um mundo sem o prumo de Deus, sem a linha e sem direção nenhuma. Mas que Deus possa nos abençoar hoje, ao nós examinar a palavra de Deus, e nós possamos examinar a nossa vida, que é uma obra que Deus colocou nas nossas mãos. Cada um de nós que nascemos neste mundo, nós temos uma obra para realizar e deixar aqui no mundo. A Bíblia diz que bem-aventurado é o homem que descansa em Jesus Cristo, que dorme em Jesus Cristo, para que ele descanse do seu trabalho e a sua obra o siga. Todos nós, quando deixar essa terra, nós vamos
chegar diante das nossas obras na presença de Deus. Por isso temos que olhar para o prumo e para a linha e edificar em cima do único fundamento, que é o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que Deus trouxe à terra para que seja fundamentado tudo aquilo que o homem constrói na terra. E hoje nós estamos vendo completamente fora desse plano de Deus e fora do plano de Deus. Nós podemos ver no livro de Jó, louvado seja o nome de Jesus, no capítulo 38 e o versículo 6. Vamos examinar e vamos seguir olhando, louvado seja o nome de Jesus, para esse prumo e essa linha que Deus enviou à terra para que nós possamos construir em cima da única pedra fundamental, que é Jesus Cristo. Fora dessa pedra você pode usar qualquer prumo. Você pode usar o prumo que o anticristo trouxe à terra, que é a antipalavra. Mas para edificar a sua vida, a sua família, tudo que você faz aqui na terra, na pedra fundamental que é Jesus Cristo, você tem que aceitar e usar o prumo de Deus, que é a sua palavra. Louvado seja o nome de Jesus. Nós vimos aqui no livro de Jó, no capítulo 38, e verso 6, que nos diz: sobre que estão fundadas as suas bases, ou quem assentou a sua pedra de esquina? Deus, ele fundou a única e verdadeira base que nós podemos criar e construir a nossa vida, a nossa família, tudo que nós fizermos aqui na terra, em cima dessa base construída por Deus, aonde Jesus Cristo é a pedra de esquina. Louvado seja o nome do Senhor. Muitas hoje estão se levantando, fundando igrejas, fora da pedra, colocando o nome de uma placa e usando ali o antiprumo que Satanás trouxe à terra, que é antipalavra, contra a palavra de Deus. Mas o prumo de Deus e a linha de Deus é a sua palavra. Bendito seja o nome do Senhor. Tudo aquilo que nós tentar construir em cima dessa pedra fundamental que Deus lançou no mundo para que nós possamos construir uma boa obra, ele tem que ser usado o prumo de Deus, que é a sua palavra. Essa pedra não aceita um antiprumo. Louvado seja o nome de Jesus. Temos que caminhar no prumo de Deus, que é a palavra, e usar esse prumo para edificar a nossa vida em direção a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Nós podemos ver na primeira epístola de João, no capítulo 5 e o versículo 7, nós vamos examinar a palavra de Deus e nós vamos ver que sem a palavra ninguém pode construir nada para Deus. Aqui na primeira epístola de João, no capítulo 5 e o versículo 6, ou seja, o 7, nos diz assim: porque 3 são os que testificam no céu, o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E esses 3 são um. Se você estiver pensando que está edificando alguma obra a Deus, fora da palavra, que é o prumo de Deus, você está usando um antiprumo, porque o Pai, a Palavra e o Espírito Santo
são um. A pedra fundamental que Deus lançou, que é o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, ele não aceita um antiprumo que o anticristo trouxe à terra. Você tem que construir usando o prumo de Deus, que é a palavra. Porque o Pai, a palavra e o Espírito Santo são um. Louvado seja o nome de Jesus. Hoje nós estamos vendo o mundo construindo casais que se casam, construindo uma família, fora da palavra, fora do prumo. As próprias leis hoje, que estão sendo levantadas pelo homem ímpio, elas estão fora do prumo de Deus. A Bíblia nos diz, não retire a disciplina do seu filho, mas o antiprumo, ele trouxe para a terra que o pai não pode disciplinar. Porque é anti-palavra, é anti-Deus, e estão construindo fora da pedra fundamental que Deus colocou para que toda boa obra seja fundamentada ali. Louvado seja o nome de Jesus. Nós podemos ver no livro de Lucas, no capítulo 6, e o versículo 47, e vamos seguir examinando essa linha do prumo que Deus tinha na mão, que é a sua verdadeira palavra. Nós vamos ver aqui Lucas, no capítulo 7, e o versículo 46. E por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? Qualquer que venha a mim e ouve as minhas palavras e as observa, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante ao homem que edificou uma casa e cavou e abriu bem o fundamento e pôs o alicerce sobre a rocha. E vindo a enchente bateu com impacto e a corrente naquela casa, e não pôde abalar, porque estava fundada sobre a rocha. Mas o que ouve e não pratica é semelhante ao homem que edificou uma casa sobre a terra sem alicerce, na qual bateu com impacto a corrente e logo caiu, e foi grande a sua queda daquela casa. Hoje é o que nós estamos vendo no mundo. Desde a família, desde as crianças, nascendo fora do fundamento da palavra de Deus, do prumo de Deus, as religiões sendo levantadas fora da pedra fundamental, estão usando a palavra de Deus, mas não estão cumprindo e estão edificando numa base que Satanás trouxe para a terra, que é placa de igreja, que é doutrina do anticristo, e não tem firmeza nenhuma. Nós estamos vendo tudo sendo arrastado pelo pecado e pelo abismo. Mas se você hoje aceitar o prumo de Deus na sua vida e consertar na sua vida tudo que não está dentro da palavra, do prumo de Deus, você vai se alinhar, louvado seja o nome do Senhor, com Deus, e você vai encontrar a solução para os seus problemas. Para construir na pedra de esquina, tem que obedecer o prumo e a linha, que é a palavra de Deus. Se você quer construir uma família fundamentada em Jesus Cristo, você tem que não só apenas conhecer a sua palavra, mas você tem que crer e viver a sua palavra. Fundamentar a sua vida,
a sua família, na palavra de Deus, que é o prumo, que é a pedra que Deus colocou para o fundamento de toda a obra perfeita que cresce em direção a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Mas para construir no fundamento falso de uma placa levantada pelo anticristo, não tem prumo. Nós vimos hoje a palavra de Deus indo para um lado, as falsas religiões indo para o outro. Nós podemos ver a palavra de Deus e colocar ela como prumo dentro de uma falsa igreja e dentro de uma família que está sendo construída fora da palavra de Deus, gerando filhos e filhas fora do fundamento da palavra, e nós vamos ver que está tudo tombado para o abismo e nada está na linha e no prumo que Deus requer. Louvado seja o nome do Senhor. Nós podemos olhar o prumo de Deus que nós encontramos em 1 Timóteo, louvado seja o nome de Jesus, com respeito à família, e nós vamos ver se a nossa vida, louvado seja o nome de Jesus, ela está aprumada com o prumo de Deus. Nós vamos ver aqui em 1 Timóteo, no capítulo 5 e versículo 14, que o prumo de Deus está nos mostrando. Deixa, nesse momento, que Deus coloca aquele prumo que Amós viu na mão dele, na tua vida. E veja se você está aprumado com Deus, como Deus requer. Se a sua igreja falsa, onde é que você está aprumada com o prumo de Deus. Aqui nos diz assim, 1 Timóteo 5, versículo 14. Quero, pois, que as que são moças se case e gere filho, governe a casa e não deem ocasião ao adversário de se maldizer. Agora você examine a sua vida que você está levando e você veja se você está aprumada com Deus pelo prumo de Deus que é a sua palavra. Hoje nós estamos vendo os filhos sendo gerados fora de um casamento, nascendo já inclinado fora de Deus, fora da pedra fundamental que é Jesus Cristo, que é a sua verdadeira palavra. Louvado seja o nome de Jesus. E tudo aquilo que está fora da palavra está fora de Deus, fora do prumo e fora da pedra do fundamento que Deus colocou. Louvado seja o nome de Jesus, para que tudo seja direcionado a prumo e na linha com direção a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Nós podemos ver em 1 Timóteo 2:12, que nós estamos lendo, e nós vamos olhar e ver se o prumo de Deus está na nossa vida, e nós vamos dar lugar para que Deus coloque o prumo de Deus e nos alinhe com Deus pelo seu prumo, e nós possa continuar edificado na pedra fundamental, louvado seja o nome de Jesus, a pedra de esquina que está sendo rejeitada desde o princípio desse mundo religioso, pelos religiosos, estão construindo em cima da areia, sem fundamento e sem firmeza nenhuma. E o mundo nós estamos vendo nessa situação. Nós vimos aqui 1 Timóteo 2:12, vamos ver o prumo de Deus. Vamos deixar que esse prumo, ele nos alinhe hoje a nossa vida. Se nós estiver caído, esse prumo vai nos levantar. Se nós estiver fora do alinhamento, esse prumo vai nos alinhar com Deus. Nós vamos ver aqui 2:12 de 1 Timóteo,
que diz: não permito, porém, que a mulher ensine e nem use de autoridade sobre o marido, mas que esteja em silêncio. Louvado seja o nome de Jesus. Vamos se examinar aí onde é que você está, dizendo que é uma igreja, que estão ouvindo a palavra de Deus, e vamos ver se o prumo de Deus está na sua vida. Se o prumo de Deus está aprumando a obra que você está construindo, ou se você tem um antiprumo que Satanás trouxe para a terra, que é antipalavra. Mas para você construir na pedra fundamental que é Jesus Cristo, é necessário que você use o prumo de Deus. Porque essa pedra que é Jesus, ela é a verdadeira palavra de Deus. E ela não aceita nada que não venha pela palavra de Deus. Porque como nós lemos ali, que o Pai, a palavra e o Espírito Santo são um. Louvado seja o nome de Jesus. Agora você que diz que está construindo um ministério, uma igreja que você criou, usando o antiprumo, antipalavra, você saiba que você está indo em direção ao inferno sem o prumo de Deus e sem o fundamento que Deus colocou na terra. Louvado seja o nome do Senhor, para que nós possa edificar em cima daquele fundamento, que é o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Bendito seja o nome de Jesus. Nós podemos olhar em Mateus, vamos continuar olhando o prumo de Deus, vamos olhar ali em Mateus, o próprio Senhor Jesus, no capítulo 5 e 32 de Mateus, o que Jesus, louvado seja o nome de Jesus, que é a pedra fundamental, ele está nos dizendo. Vamos ver aqui em Mateus 5 e o versículo 32. Louvado seja o nome de Jesus. E vamos continuar deixando que o prumo de Deus ele encoste na nossa vida e nos alinhe e nos aprume. Talvez você está cheio de problema na sua família, no seu casamento, com seus filhos, e você está tentando alinhar fora do prumo de Deus. E somente com o prumo que Amós viu que Deus tinha na mão, que é a sua palavra, é que você pode se alinhar com Deus. Nós vamos ver aqui o que disse Jesus em Mateus 5 e versículo 32. Louvado seja o seu nome. Eu, porém, vos digo que qualquer que repudiar sua mulher, a não ser por causa da prostituição, faz com que ela cometa adultério. E qualquer que casar com a repudiada, comete adultério. Quantos movimentos hoje nós estamos vendo de falsas igrejas, falsos cristos, que estão levantando igreja usando o prumo do anticristo, aceitando divórcio, separação e casamento fora do prumo de Deus, que é a palavra. E dizendo que estão construindo e fazendo uma obra para Deus. Assentado num fundamento anticristo, que é o nome de uma placa, ou de um homem que fundou uma religião, e usando o antiprumo, que é a antipalavra que o anticristo trouxe à terra, e nós estamos vendo esse absurdo no mundo. Louvado seja o nome de Jesus. E o mundo, a cada dia mais apodrecido, e se você tem um pouquinho de luz de Deus na sua vida, você vai ver o gemido da terra e da natureza, e as crianças e a juventude pedindo socorro, arrastado pelo o inimigo para o inferno, e o mundo apodrecido caindo em pedaços. Louvado seja o nome de Jesus. Mas que você possa, bendito seja Deus, deixar que Deus, nesse momento, Ele coloque o seu prumo na sua vida.
no que você está construindo, na sua família, e você possa levantar da direção que você está indo, caído, tombado, em direção ao abismo ou inferno, para onde vai descendo esse mundo, e você possa hoje se alinhar com Deus, com a sua palavra. Louvado seja o nome de Jesus, e que Deus possa te enxergar hoje a prumo diante de Deus. Quando Deus foi falar com Jeremias, ele estava desalinhado, fora do prumo. E Deus diz para ele, põe-te em pé e eu falarei contigo. Se você quer que Deus fale com você hoje, aceite o prumo de Deus. Aceite a palavra do Senhor. Não siga o antiprumo que Satanás trouxe para a terra, completamente fora do plano e do prumo de Deus. Se você que diz que é um pastor ou fundador de uma chamada igreja, você aceite o prumo, louvado seja o nome de Jesus, de Deus. Você está usando o antiprumo que Satanás lançou na terra. Começou lá por Eva, com a antipalavra. E lá ele derrubou Eva, e ele vem trabalhando no mundo em cima de um falso fundamento chamado nome de denominação, e usando o antiprumo e arrastando tudo para o inferno. E nós estamos vendo hoje que o mundo, você não consegue mais achar nada no fundamento que Deus colocou, que é a pedra de esquina que Deus colocou para que todos nós construamos a nossa vida, a nossa família, o nosso viver em cima desse fundamento, e que nós possa estar alinhado e aprumado com Deus pela sua palavra. Que Deus te abençoe em nome de Jesus, que você tenha entendido o que essa simples mensagem levou até você, e você aceite hoje na sua vida o prumo de Deus. Tenha hoje a humildade de aceitar a palavra de Deus, para alinhar a sua vida com Deus e livrar os seus filhos e a sua família e tudo que você está construindo fora do fundamento de Deus e fora do prumo, da triste queda que esse mundo está caindo num verdadeiro abismo. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.